Enquanto super-heróis podem brilhar durante uma cena, há um esforço super-heróico nos bastidores para fazer nossos heróis favoritos ganharem vida. Nesse vídeo, vamos falar de algumas das maneiras incríveis que isso acontece. Com a grande quantidade de filmes de super-heróis sendo lançados a cada ano, nós achamos normal, mas há uma grande quantidade de trabalho que acontece nos bastidores para fazer nossos personagens favoritos deixarem a história em quadrinho e ganharem vida na telona. Desde a transformação corporal alucinante de Chris Pratt para Guardiões da Galáxia, até a criação da cena de Vingadores Ultimato. Vamos fazer um mergulho profundo nos bastidores do que faz um filme funcionar. Como você já deve saber, os super-heróis dependem fortemente dos efeitos visuais para dar vida não só aos personagens, mas para construir mundos, melhorar sequências de ação emocionantes, criar viagens mentais para longe de seus corpos e tornar a entrada de um super-herói algo incrível. Superhero landing coming up. Isso cria sequências incríveis que são impossíveis de serem feitas fora das histórias em quadrinho. Uma quantidade meticulosa de detalhes entram nessas criações, com cada aspecto mapeado e aperfeiçoado para torná-lo o mais realista possível. Os efeitos visuais também ajudam a limpar a cena e esconder quaisquer cabos de aço da equipe de dublês. Os atores são escaneados rigorosamente para captar suas expressões e movimentos corporais, para deixar tudo ainda mais realista e também para permitir que os atores interpretem. Mas enquanto existem alguns usos óbvios de computação gráfica, existem alguns que fazem a linha entre o real e o falso algo quase indistinto. Por exemplo, em vez de usar uma roupa de corpo ou um corpo inteiro de computação gráfica, a equipe de efeitos visuais do Capitão América, o primeiro Vingador, meticulosamente reduziu o corpo de Chris Evans para fazê-lo parecer magro. Isso ajuda a gente a acreditar nele antes que ele se tornasse a aberração musculosa que todos conhecemos. Enquanto uma grande parte das acrobacias e efeitos especiais são feitos com a ajuda de computação gráfica, alguns são realmente reais. Um dos efeitos práticos mais legais usados nos filmes de super-heróis é a sequência da queda do avião no Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge. Surpreendentemente, Nolan optou por não usar computação gráfica, e em vez disso, com o coordenador de dublês Tom Struthers, deixou seus dublês pendurados por cabos enquanto iam pro avião C-130. O que torna isso ainda mais incrível é o fato de ter sido filmado em apenas 2 dias, com Nolan anunciando esta acrobacia como a mais impressionante que ele já fez. É fácil ver o porquê. Outro efeito prático impressionante vem da trilogia original do Homem-Aranha de Sam Raimi, onde o Peter Parker de Tobey Maguire usa seus novos reflexos de aranha para pegar o almoço de Mary Jane depois que ele foi acidentalmente lançado no ar. Wow, great reflexes. Embora a trilogia original não se esquivasse do uso de computação gráfica, Maguire decidiu que queria fazer uma acrobacia de verdade, e depois de impressionantes 156 takes, ele finalmente acertou. Pra ser sincero, valeu a pena. Os heróis podem muitas vezes roubar a cena, mas os mundos que habitam muitas vezes adicionam camadas e texturas aos filmes e aos personagens. Os cenários são muitas vezes um reflexo da mentalidade dos personagens e muitas vezes nos fornecem subtextos sutis, da Batcaverna ao topo da Torre dos Vingadores e da Fortaleza da Solidão para o AP dos solteiros do Thor e Korg na Nova Asgard. Esses cenários adicionam um tom ao filme que muitas vezes é subestimado. Um dos mundos mais criativos construídos é o reino de Atlântida em Aquaman. Com apenas um breve vislumbre de Atlântida em Liga da Justiça, o diretor James Wan recebeu o passaporte para construir um mundo criativo e imersivo da sua autoria. Isso permitiu que ele realmente trabalhasse com a civilização e a mitologia do mundo, brincando com o folclore de Atlântida enquanto criava um mundo que se adequasse à sua visão. O resultado foi um mundo tecnicamente avançado, mas com visões e tradições arcaicas, e uma profunda desconfiança do mundo terrestre. Outro exemplo de cenário criativo é o covil de Bane em Batman no Cavaleiro das Trevas Ressurge, que forneceu o lugar perfeito para um primeiro confronto entre Bane e Batman. Devido à natureza desta luta, Nolan queria fazer o set parecer o mais escuro e cru possível. E enquanto a maior parte do filme foi filmado em locações, o covil do Bane foi construído em um hangar. Para parecer que eles estavam num lugar real, Nathan Crowley jogou uma enorme quantidade de água por todo o set para adicionar a ideia do esgoto. Sequências de ação e luta podem servir como peça principal, mas também servem para dar o tom do filme. Seja uma troca franca em um combate num ambiente fechado ou algo mais acrobático. Essas sequências são muitas vezes exaustivamente ensaiadas e planejadas para retratar o tom certo. Isso muda até mesmo dentro do UCM, com os irmãos Russo afirmando que queriam ir para uma abordagem mais realista,
para o combate com o uso de artes marciais, enquanto James Gunn, em Guardiões da Galáxia, foi para uma abordagem mais cômica, sci-fi, com menos lutas e mais blasters e armas estranhas. Uma das sequências de ação mais impressionantes no mundo dos super-heróis vem na segunda temporada da série O Demolidor, da Netflix. Depois de uma sequência já aclamada na primeira temporada, a equipe do Demolidor tentou terminar a segunda temporada com os showrunners querendo fazer parecer que o Demolidor estava indo pro inferno. Enquanto a sequência do corredor na primeira temporada foi filmada no set com uma câmera nos trilhos, esta sequência foi filmada na locação com a equipe tendo que lidar com os limites complicados das escadas, enquanto entregavam a câmera a diferentes membros da equipe. A sequência final é brutal e realmente captura o tom do programa, enquanto dá aos fãs algo para se lembrar. Embora os filmes de super-heróis nem sempre sejam conhecidos por um alto nível de atuação, What killed the dinosaurs? The Ice Age! algumas das técnicas de atuação e improvisação dos atores realmente melhoram os personagens e lhes dão mais profundidade. Heath Ledger ficou famoso por seu método para atuar como o Coringa em O Cavaleiro das Trevas, trancando-se em um hotel e mantendo um diário do Coringa, enquanto ele mergulhava profundamente na mente do palhaço louco. Ele também enfatizou alguns tiques que ele tinha e projetou o traje para realmente dar a sua cara à adaptação do personagem. Até mesmo o UCM, que às vezes é criticado por não permitir criatividade em seus filmes, tem alguns grandes momentos de improvisação, incluindo a frase de Tom Holland, "Eu não quero ir", enquanto ele se transformava em pó na Guerra Infinita, tornando ainda mais doloroso. Assim como Robert Downey Jr. improvisando a fala final perfeita para o Homem de Ferro em Ultimato com "Eu sou o Homem de Ferro". Apesar de muitas teorias conspiratórias, o Robert também improvisou a linha "Te amo 3000", I love you 3000. que era uma referência aos seus filhos que costumavam falar isso para ele, adicionando ainda mais emoção e conexão com o seu personagem. Não só a cinematografia é ótima para termos fotos incríveis de heróis reunidos ou solitários problemáticos, o uso do enquadramento das câmeras também pode ser feito de maneiras mais sutis. Cenas de luta mais ousadas usam câmeras próximas, fazendo você se sentir preso na ação com os personagens enquanto você reage a cada golpe. Enquanto lutas de proporções épicas são filmadas com maior distanciamento para mostrar a dimensão da cena e o que os personagens estão enfrentando antes de usar cortes rápidos e frenéticos para definir um ritmo emocionante, como a batalha final em Vingadores Ultimato. A iluminação e as cores também são um aspecto crucial para fazer um filme de super-herói, com a paleta de cores muitas vezes retratando o tema do filme na cena. Se é de um personagem cumprindo seu destino e dando um salto de fé ou um serial killer dançando em um lance de escadas, a cor e a iluminação muitas vezes adicionam uma camada sutil de subtexto que também pode ser inicialmente perceptível. Como todos sabemos, os uniformes e as capas podem ser as coisas que fazem os super-heróis viverem muito tempo em nossas memórias. Desde um S gigante impresso em nosso peito até uma luva de ouro, esses trajes os tornam instantaneamente reconhecíveis e únicos. Mas o figurino é mais do que apenas trazer uma nova, mais fiel adaptação de um famoso personagem de quadrinhos, mas é um aparato vivo que respira. Por exemplo, a máscara de Deadpool, que não só teve o difícil trabalho de esconder o rosto bonito do Ryan Reynolds, mas a equipe teve que fazer uma máscara que funcionasse e permitisse que Reynolds respirasse e se expressasse enquanto se mantinha fiel ao desenho dos quadrinhos. Para fazer isso, eles tiveram que escanear o rosto de Reynolds antes de transformá-lo em uma escultura e, em seguida, projetar a máscara fora da escultura. Tudo isso para permitir que Reynolds realmente respirasse. Os olhos também eram intercambiáveis, então dependendo da cena eles poderiam ser trocados para garantir que Deadpool tivesse a expressão facial certa. Mas quando o figurino dá errado, pode ser desastroso para um filme. Como esquecer os polêmicos Batmamilos? Mamilos! Música e as composições também são uma outra maneira crucial de estabelecer o tom nos filmes de super-heróis. Muitas vezes vemos personagens se envolverem com a música. Filmes como Os Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha no Aranhaverso, muitas vezes dão a sensação de que eles estão curtindo a música, dando ao filme uma camada extra e adicionando texturas mais profundas aos personagens. A nostalgia de James Gunn pela música dos anos 80 é refletida em Peter Quill e a sua conexão com a sua mãe, e o uso de emoções reais brilha por aqui. Muitas vezes uma música de alta intensidade, como a partitura de Hans Zimmer na trilogia do Cavaleiro das Trevas e Vingadores, é usada durante uma sequência de ação pesada para construir o suspense e fazer seu coração bater mais rápido. Pode ser algo que nos acostumamos, mas se um filme não tem a batida certa ou a emoção, algo parece errado. Um elenco pode construir ou quebrar uma franquia, e muitas vezes é o tema mais controverso entre os fãs. O casting pode ser um processo longo e mostrar muitos momentos que quase aconteceram durante a sua elaboração, como Tom Cruise como Homem de Ferro. No entanto, alguns bons atores são escalados em alguns filmes indiscutivelmente ruins, com alguns, felizmente,
tendo uma segunda chance de se redimir como Chris Evans e Ben Affleck. Mas também podemos ver que alguns atores são mudados ao longo da série ou saem devido a contratos de licença. Alguns podem morrer cedo demais, como Mercúrio em Era de Ultron. You didn't see that coming. É mais do que apenas interpretar um super-herói. Você tem que se parecer com um super-herói. E isso significa que você tem que entrar em forma. Realmente em forma. Atores passaram por transformações corporais loucas para entrar no shape definido. Christian Bale ganhou 45 quilos de seu papel em Um Maquinista para Bruce Wayne em Batman Begins. Enquanto Chris Pratt, que pesava mais de 90 quilos em Confusões de Leslie, ficou com um físico incrível para o seu papel como Peter Quill. Mas isso vem com uma grande quantidade de sacrifícios e dinheiro. Para se preparar para o próximo filme dos Eternos, Kumail Nanjiani, que interpretará um samurai, entrou em um plano sem carboidratos e ficou preso a muitos vegetais e proteínas magras, um método que Chris Hemsworth usa para seus treinos, e não se permitiu ter dias de lixo. Para fazer isso, Nanjiani malhou por 1 ano com vários nutricionistas e treinadores, bem como preparadores de refeições, todos pagos pela Marvel. Eu acho que eu vou manter minha dieta de nachos e guacamole. Qual foi o seu momento favorito desse vídeo e o que você mais ama nos filmes de super-heróis? Compartilhe suas visões e opiniões nos comentários abaixo e não se esqueça de clicar no botão de se inscrever para receber mais conteúdos do Se Liga. E tchau!